Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dr. J. Frota. Hoje a aula de biologia vai ser sobre sistema esquelético. Então nós vamos ver hoje os tipos de esqueleto, nós vamos ver o nome dos ossos, o maior osso, o menor osso, os tipos de articulações. Então não saiam daí. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho lá para receber as novas notificações. Compartilhe também esse vídeo com os colegas, ele com certeza é super interessante. Não saiam daí. Então hoje, sistema esquelético. Então vamos iniciar com os três tipos de esqueleto. O esqueleto hidrostático, preenchido por líquido. O exoesqueleto, que é uma estrutura rígida, externa, feita normalmente por quitina. E nós temos o endoesqueleto, uma estrutura rígida, interna, muito comum aos vertebrados. Então o primeiro tipo de esqueleto, que é do tipo hidrostático, ele é preenchido por líquido. É um sistema hidrostático que contém líquido aí e que permite a locomoção e o movimento de vários animais, como por exemplo os quinidários, os anelídeos, os plateumintos, nematódeos e até mesmo os equinodermos. O segundo tipo de esqueleto é o esqueleto que fica pelo lado de fora, também chamado de exoesqueleto ou exoesqueleto, que apresenta uma superfície rígida de quitina, que protege aí vários artrópodes, não só artrópodes, o caracol também, por ter a concha, ele vai apresentar esse exoesqueleto. Então o exoesqueleto nada mais é do que uma casquinha rígida que vai proteger o animal, que é chamada também de exúvia. E essa troca dessa casquinha, essa troca dessa exúvia é chamada de ecdise. E o terceiro tipo é o endoesqueleto, que tem uma vantagem enorme, que é não parar de crescer. O exoesqueleto, o animal tem que crescer, para de crescer para poder fazer a ecdise, a troca, depois cresce novamente. No caso dos animais que apresentam endoesqueleto, eles não param de crescer. Então, o crescimento ele é constante. O animal não precisa se expor aos predadores, parando de crescer um tempo, ficando ali imóvel para poder secar o exoesqueleto. Então, os animais que apresentam endoesqueleto, eles vão apresentar estruturas rígidas pela parte de dentro, que é o nosso osso. Então o osso ele desempenha aí um papel muito importante de alavanca na locomoção, ele é responsável também pela tração. A gente vai ver essas várias funções no decorrer do vídeo. Então o sistema esquelético ele faz parte do nosso endoesqueleto. O nosso sistema esquelético ele apresenta normalmente 206 ossos. Raramente um pouquinho mais se a gente contar com alguns ossos que surgem, que são considerados do tipo sisomoidais, que a gente vai ver mais adiante. Então, ele é composto por células vivas, ou seja, ele cresce, ele tem a capacidade de regeneração, ele é formado por muitos vasos sanguíneos. Daqui a pouquinho a gente vai ver um pouco mais sobre os três tipos de células, como osteoblasto, osteoclasto, osteócito, já. Então, de forma geral, os ossos eles têm algumas funções, como permitir o movimento, ou seja, a locomoção. Então, junto com o sistema muscular, eles vão permitir que os animais eles se locomovam, eles andem. Além disso, os ossos também têm uma função de proteger órgãos, proteger partes moles. Quando a gente chama de partes moles, a gente está falando da medula óssea também, que tem a função de produzir o sangue. Então, além disso, da proteção, tem também a função de produzir células sanguíneas, além de sustentar de forma ereta o corpo, fazer com que os animais eles fiquem em pé, e também armazenamento de sais minerais, como o cálcio, principalmente, caso o músculo precise para a contração muscular, ele vai retirar o cálcio, que é um tipo de sal mineral, dos ossos. Então essas são algumas funções. Mas a gente não pode esquecer também que os ossos eles são formados por células vivas, e aí a gente tem que lembrar dos três tipos de células, como o osteoblasto, o osteoclasto e os osteócitos. Os osteoblastos, o primeiro tipo de células, tem como função produzir os componentes dos ossos, da matriz extracelular. Já os osteoclastos têm a função de absorção e até mesmo remodelação do osso velho. Então esses dois eles ficam um fabricando e um tentando ali destruir
reconstruir a parte do osso. E o osteoblasto, quando ele está maduro, ele recebe um outro nome, ele é chamado de osteócito. Então, são osteoblastos que têm a função, têm a responsabilidade de manutenção de toda essa matriz óssea. Então, essas são as principais células dos ossos. Lembrando que também existe uma parte orgânica e uma parte inorgânica. A parte orgânica ela é formada normalmente por fibras proteicas, como colágeno, para dar aquela certa flexibilidade. E tem a parte inorgânica, que é composto principalmente por cálcio, já falado anteriormente, e também por fósforo. Então essas duas partes, a orgânica e a inorgânica, elas formam os ossos. Não podemos esquecer ainda que o osso ele é formado normalmente por duas substâncias, uma compacta, que fica na periferia do osso, que é chamado aí de osso denso, não tem ali espaços, e tem também, ou na região mais interna, uma parte do osso que é formada por uma quantidade maior de espaço, que a gente chama de substância esponjosa ou trabéculas. Além disso, externamente, os ossos eles são formados por uma leve película chamada de periósteo, uma película, uma membrana ali vascularizada, e que só não está presente nas regiões das articulações, porque nesse local tem cartilagem. No restante dos ossos, que não está presente nas articulações, o periósteo está presente. Internamente, o osso ele é formado por uma região chamada de endóstelo, altamente vascularizada, responsável por nutrir o osso, que tem ali boa parte de material esponjoso, que são as trabéculas. Outros nomes que a gente não pode esquecer, principalmente dos ossos longos, são a diáfise e as epífises. A diáfise é a região mediana de um osso longo, que normalmente é oco com medula óssea amarela. E as epífises, que são as regiões das extremidades, normalmente formadas por trabéculas e que tem principalmente a medula óssea vermelha. De forma geral, já vimos aí as várias funções do sistema esquelético, agora a gente vai ver a sua divisão. O esqueleto ele é formado por duas grandes regiões, o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. Então vamos iniciar com o esqueleto axial. Ele é formado pelo crânio, pela coluna vertebral e pela caixa torácica. O crânio ele é dividido em neurocrânio e esplancnocrânio. Então, neurocrânio é essa região de cima aqui da cabeça e o esplancnocrânio é essa região aqui da mandíbula. Além disso, no esqueleto axial nós temos também a coluna vertebral é formada por vértebras que são ossos irregulares que permitem aí toda a movimentação do nosso corpo devido a alguns discos intervertebrais e, claro, ela também tem a função de proteger a medula espinhal que passa pelo meio. Então, existem várias vértebras e elas estão divididas em regiões. Em relação às vértebras cervicais, vocês não podem esquecer o nome das duas primeiras vértebras, que é o atlas e o ápice. E aí depois vem a vértebra cervical chamada de C3, C4, C5 até C7. Depois passa para a vértebra torácica 1, que vai até 12. Depois as vértebras lombares, vai do L1 até o L5. Depois o sacro, são 5 ossos ali fusionados. E por último o cóccix. Então são essas as regiões, cervical, torácica, lombar. E essas regiões elas podem sofrer aí deformidades, provocando a escoliose, ou a cifose, ou até mesmo a lordose. A última região do esqueleto axial é a caixa torácica. A caixa torácica é formada por costelas. Elas saem das vértebras lá de trás e vão se ligar ao osso externo, localizado aqui na região da frente. Caixa torácica ela é formada por 7 pares de costelas verdadeiras. Por que verdadeiras? Porque cada costela ela se liga ao externo através de uma cartilagem própria. Depois nós temos 3 pares de costelas falsas que se ligam ao osso externo por meio de uma cartilagem. Então as 3 elas acabam ali compartilhando apenas uma cartilagem que vai se ligar ao osso externo. E nós temos 2 pares de costelas flutuantes
que ficam soltas, elas não se ligam ao osso externo. Então foram 3 regiões do esqueleto axial: o crânio, a coluna vertebral e a caixa torácica. Agora nós vamos passar para o esqueleto apendicular. Então, existe um nome que também vocês não podem esquecer, que se chama cíngulo ou cintura, né? Os cíngulos são ossos do esqueleto apendicular que vão se ligar ao esqueleto axial. Então, no esqueleto apendicular superior, nós temos 2 ossos cíngulos, que é a clavícula e a escápula, que vão se ligar no esqueleto axial. Já no esqueleto apendicular inferior, nós temos toda a bacia, o ilho, o isquio, o pubis. Eles também são chamados de cíngulos. São ossos do esqueleto apendicular inferior que vão se ligar ao esqueleto axial. Então, esqueleto apendicular superior, nós temos clavícula, nós temos escápula, nós temos húmero, nós temos ulna, nós temos rádio, nós temos os ossos do carpo, os ossos do metacarpo e as falanges, tanto proximal, medial como distal. Então, ossos do esqueleto apendicular superior. Já do esqueleto apendicular inferior, nós temos os ossos da bacia, como ilho, pubis e isquio. Nós temos o maior osso do corpo humano, que se chama fêmur. Nós temos a patela, nós temos a canela, que o osso se chama tíbia. Do lado, a fíbula, ossos do tarso, ossos do metatarso e as falanges. E falando em fêmur, que é o maior osso do corpo humano, né, que atinge aí aproximadamente 50 centímetros, o segundo osso, que é considerado maior, com aproximadamente 43 centímetros em média, que é a tíbia. Tá? A gente pode falar também do menor osso, que no caso está na nossa região do crânio, que são os 3 ossos do ouvido. E no caso o menor vai ser estribo. Então, martelo, bigorna e estribo. Os ossos, eles também variam no formato. E aí a gente tem uma classificação quanto ao formato. Nós temos ossos longos, como o húmero, a tíbia, o rádio, a ulna. Nós temos os ossos planos ou chatos, como ossos do crânio, a escápula também. Ossos curtos, como ossos do carpo, do tarso, que são os ossos da mão e do pé. Ossos irregulares, como os ossos da coluna vertebral. Nós temos também os ossos sesamoides, como ossos que ficam no meio de tendões. E aí nós temos o principal, que é a patela, o osso do joelho, e os ossos pneumáticos, ossos com cavidade preenchida por ar. E aí a gente tem alguns ossos, como a maxila, como o osso temporal, etimoide e esfenoide. Então esses são os ossos pneumáticos. Quanto às articulações, a gente não pode esquecer que existem as articulações imóveis, que elas não se mexem, e as articulações móveis. E de acordo com a postura na locomoção, alguns animais eles colocam apenas o dedo para ficar em pé, ou colocam somente os metatarsos, ou coloca todo o pé, incluindo o calcâneo. No caso dos animais que se apoiam apenas com as falanges, aí esses animais são classificados como os ungulígrados. No caso dos animais que se apoiam apenas com os metatarsos, esses animais são chamados de digitígrados. E os animais que colocam a falange, os metatarsos e os tarsos, eles são chamados de plantígrados. Nós somos do tipo plantígrado. A gente coloca todos esses ossos no chão. E para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de problemas ósseos, como por exemplo a fratura, que nada mais é do que um osso que se quebrou. Não podemos confundir esse tipo de fratura com a fratura exposta, no qual o osso quebrou, mas ele saiu do músculo, ele rompeu a pele, a epiderme, e ele ficou ali exposto. Então essa é a fratura exposta. Nós temos também a fissura, que quando o osso ele não quebra, mas ele dá uma simples rachada. E temos também a luxação, que nada mais é do que o osso quando ele sai do lugar e depois ele pode voltar também para o lugar sozinho. Então isso a gente chama de luxação. E por fim a osteoporose, que nada mais é do aumento dos poros de um osso, deixando o osso muito mais fraco,
muito mais ali propício a se quebrar. Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Se você gostou desse assunto, não esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like para ajudar também o canal a crescer. De forma geral, era isso. Muito obrigado, pessoal. Valeu!